Ele já está aqui conosco, o chefe Lino. Tudo bom, Lino? Tudo em ordem. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Sempre um prazer imenso recebê-lo. Estou muito contente de estar aqui. Lino, eu estou bastante curiosa com a sua receita. Hoje ele traz pra gente uma proposta, na verdade uma combinação. Eu admito que eu nunca pensei em combinar essas duas receitas. O chefe Lino garantiu que fica uma delícia. Polenta com fondue de queijo e outros ingredientes para dar um toque especial na receita também. É verdade. E ela Gostei. pode ser usada de duas maneiras diferentes. Ou como uma entrada, você faz uma porção bem pequenininha, né? E aí você dá como uma entrada para o convidado. Ou uma porçãozinha um pouquinho mais generosa e você aí faz um prato principal. Legal, refeição completa. Lino, o que a gente Sim. precisa então para montar a sugestão de hoje? Nossa polenta com fondue de queijo. Muito simples, inclusive eu vou mostrar como fazer a polenta também, muito simples. Porque às vezes, Ótimo. antigamente a gente tinha aquela 1 hora de fazer uma polenta e hoje em dia a gente consegue fazer ela muito mais rápida. A gente tem aqui, vai usar umas 100 gramas de queijo Gouda, umas 50 gramas de gorgonzola, ou se você acha o queijo gorgonzola muito forte, você pode usar umas 100 gramas de parmesão, que aí vai dar um sabor diferente. Aqui a gente tem um requeijão mais grosso que é usado em restaurante, ou pode ser aquele requeijão caseiro de vidrinho, sem problema. Perfeito. Queijo Gouda, gorgonzola E o requeijão. Aqui a gente tem o creme de leite, que vai dar essa consistência. Isso aqui a gente chama na Itália de briciole, quer dizer, migalha. Migalha de funghi porcini. É um fungo seco, bem diferente de sabor, né? E a gente só vai dar uma hidratada nele e vai colocar em cima. Isso aqui, digamos, é um enfeite. Você pode fazer perfeitamente a receita sem usar ele. Mas você vai ver que ele vai dar uma beleza, um contraste de coloração e um sabor também. Legal. Quem quiser em casa também pode colocar, de repente, um outro Pode cogumelo? colocar umas nozes picadinhas, pode colocar uma amêndoa, né? Você pode refogar um pouquinho do champignon normal, do cogumelo portobello em pedacinhos pequenininhos e joga em cima para enfeitar. Então, Legal. tranquilo. Para a gente fazer essa polenta, eu vou começar aqui na polenta, ó. A gente tem aqui 150 gramas de fubá pré-cozido. A gente encontra facilmente o fubá já pré-cozido, ele não precisa ficar 1 hora no fogo. Você, em coisa de 3 minutos, 4 minutos, consegue fazer ele. Só tem um pequeno truque. A gente está deixando aqui, a gente vai pegar 4 vezes a quantidade de fubá, então aqui tem 150 gramas de fubá, 600 ml de água, até um pouquinho mais, de 650 a 700. Tá. Metade a gente está colocando aqui para ficar bem quente. A outra metade a gente usa aqui, ó, para dissolver o fubá. Que o problema dele empelotar é justamente quando ele recebe a temperatura. Então, com água fria, o fubá vai dissolver, vai ficar lisinho, ó, sem problema. E aí você, junto com esse fubá aqui, só vai dar uma temperadinha com um pouquinho de sal. Tá? Dentro da panela, eu poderia ter colocado tranquilamente água, mas aqui eu coloquei, como eu fiz um lagarto lá no restaurante, eu estou usando a água do lagarto, né? Uma água com sabor de carne. Legal. Como você também pode usar um caldo de legumes ou um caldo de galinha. Então, logicamente, que ele vai dar um sabor mais gostoso na sua polenta. Tá vendo ali? Já está fervendo? Adorei. Agora você joga a sua polenta aqui dentro e vai mexendo. Ó. Em 3 minutinhos, ela vai estar pronta e não vai estar empelotada. Esse que é o truque de você fazer a polenta. Se você colocar o fubá diretamente na água quente, ele vai começar a empelotar. Vai ficar aquelas bolotinhas que é difícil dissolver. Legal. Então, Assim, metade da água a gente deixa já esquentando, a outra metade ainda fria, eu vou Exatamente. misturar com o meu fubá. Isso. Independente da quantia que você for fazer de fubá, sempre use por volta de 4 vezes a quantia de água. Então, vou fazer meio quilo de fubá, 2 quilos de água, 2 litros de água. 2 litros de 1 água. litro você dissolve, o outro você coloca aqui na panela. Legal. Sempre a quantidade de fubá, eu ponho 4 vezes a de água. Exatamente. Regra Agora minha nós vamos básica. fazer a nossa cobertura, é como se faz um fondue normal. Lógico, você pode variar os queijos, né? Eu estou colocando aqui, como eu falei, o gorgonzola, que ele dá um sabor mais intenso, né? Então eu vou colocar o Gouda para dar a quantia, né? Para aumentar o nosso volume de queijo. Aqui nós temos o Gouda raladinho. Vou picar o gorgonzola e vou colocar o creme de leite, que é para dar a textura que eu quero, né? Perfeito. Então tá aqui. Já tem umas 70 gramas aqui, mais ou menos. Tudo que a gente fala em grama, em alguns casos, eu sempre falo, quando é na parte da pasticcerie ou de confeitaria, você tem que usar as quantidades exatas. Quando você está falando de gastronomia aqui, de pratos, tal, de molhos, você põe um pouquinho mais, um pouquinho menos, você inventa um pouquinho sem problema. Tá? O ideal aqui é ficar mexendo, né? Então eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Quer que eu mexa para você, Lino? Isso que eu ia falar, se você se arrisca, ó, eu vou até baixar um pouquinho o fogo. Lembrando que essa é a polenta... Tá.
pronta, né? Essa já o fubá pré-cozido. Fubá pré-cozido. Eles pegam o fubá, dão um pré-cozimento, depois eles secam ele, então a gente já não tem a necessidade de cozinhar, que aí o fubá não fica com aquele sabor de cru, né? E é bem mais rápido, né, Lino? Muito, né? Porque Nossa, eu lembro quando minha avó fazia. Nossa. antigamente o pessoal Era um demorava tempão. muito, né? Falar, essa é aquela gostosa que demorou 1 hora para fazer. Você consegue fazer gostoso também aqui sem precisar Em 3 de tanto- minutinhos. Em 3 minutinhos. Se dá Nossa, para facilitar, por que não? por que não, né? A nossa vida mais corrida, né? Tá aqui, eu tô esquentando um pouquinho a panela. Eu vou colocar umas 2 colheradinhas aqui no começo de creme de leite. Né? Aí a gente já, só para ir misturando, no começo você vai ver que o queijo empelota um pouquinho, gruda um pouquinho, depois ele vai se homogeneizando aqui e perde o problema. Polenta com fundi de queijo, a sugestão hoje. Olha, já tá dando, para você ver que a coloração dela também é bonita. É bacana também, eu vou colocar aí, ó, Rapidinho, já encorpou. um pouquinho de azeite para ele ficar mais brilhoso, para dar sabor, para não grudar, porque o que a gente vai fazer? Nós vamos colocar essa polenta, vou até desligar aqui já. Nós vamos colocar essa polenta nos potinhos, né? Então você tem em casa um potinho, de vez em quando ela dá umas espirradinhas, não tem problema. Eu peguei Foi esse aqui, direto ó, no chefe Lino. não tem problema, estamos acostumados. Eu peguei esse potinho aqui e coloquei um azeite, uma Nossa, manteiga. muito rápido. Rapidinho, né? Adorei. E você vai ver que não tem sabor de cru. Aqui azeite ou manteiga? Azeite ou manteiga, né? Aí você vai pegar a polenta, vai colocar no seu recipiente. Pode ser também uma travessa grande. Quer fazer uma travessa para toda a família também? Porque aí eu vou mostrar um jeito aqui que você vai fazer uma coisa bonita, fina, para agradar alguém, né? Mas você também pode fazer uma travessa grandona, botar na mesa a família inteira, 6, 8 pessoas, sem problema. Um domingão, reunir todo mundo. Exatamente. Enquanto isso, ó, eu vou colocar a nossa, que a gente chama na Itália, briciola de porcini, que é migalhinha do fungo porcini. Eu vou deixar ela ali, já está na água quente, vou desligar também. Ela amolece muito rapidamente. Tá. Lembrando que quem não encontrar a migalha do fungo porcini Tem muita pode coisa pra substituir, fazer um refogadinho do champignon. Exatamente. Ou pode mesmo triturar, de repente, nozes, alguma oleaginosa, né? Exatamente. E você vai ver que não tem necessidade mesmo de colocar alguma coisa assim, vai ser mais a beleza em si. Lógico que o porcini vai dar um tchan, né? Mas não tem necessidade, você pode fazer tranquilamente ele sem. Legal. Aumentar um pouquinho aqui. Quer pôr nessa daqui? Essa aqui tá mais quente. Isso, ela é Isso. mais potente. Isso. Aqui vai. Eu vou colocar agora o nosso requeijão. Essa eu vou desligar, tá? Beleza. Você viu que ali do lado eu deixei um potinho uma jarrinha com leite. Se você achou que ficou muito grosso, você pode dissolver um pouquinho. Então, isso é uma coisa bem no momento que a gente vai reparar. Está começando a ferver. Sugerimento aqui da Tati, ficou mais quente aqui nesse foguinho aqui mesmo. Vamos mexer. Isso que eu falei, ó, por enquanto tá meio empelotado, né? Agora ele vai se acertando aqui. Tati, eu trouxe um vasinho ali. Tira umas 3 folhinhas de sálvia. A sálvia também dá um sabor gostoso. Por isso que eu falei que não tem a necessidade do fungo porcini, né? Porque a sálvia... Quer a folhinha maior, menor ou a média? Pode pegar essas maiores aí, que aí eu gosto sempre de comprar vasinho, porque se a gente compra no supermercado aquele massinho, você usa e acabou. O vasinho a gente pode deixar ele plantadinho e ele vai nascendo, né? Então sempre em casa... 3? Isso, 3 folhinhas. Aí, eu vou tirar um pouquinho do fogo. Esse aqui tá pronto também. Você vê que é tudo muito rápido. Vamos picar a sálvia. A sálvia, ela tem... Você sentiu o cheiro na sua mão? Muito bom, por sinal. Ela é um tempero Gostoso. muito pouco usado aqui no Brasil, mas ele tem um cheiro muito bom. Só que depende do que você for usar, ele toma conta da festa, né? Então, você tem que tomar cuidado porque ela... Sobressai, né? Sobressai, né? Olha como tá cremoso agora. Eu quero um pouquinho mais líquido, mais um pinguinho de leite. Interessante, é bem aquilo que você falou mesmo, né, Lino? No começo fica um pouquinho empelotado, mas logo, olha lá, ele já ficou cremoso. É a questão do queijo aqui, ó, tá vendo? Ele vai soltando, vai ficando lisinho. Nossa, deve estar uma delícia. Eu já tinha deixado aqui uma polentinha. Deixa eu desligar aqui, tá? Também. Quer que serve? Isso, geral, beleza. Prontinho. Eu já tinha deixado uma polentinha feito antes, né? Porque essa daqui o ideal seria esfriar um pouquinho para você poder virar. Tá. Então deixei um aqui no micro-ondas.